dia, boa tarde ou boa noite. Como eu falei, eu vou fazer esse vídeo agora para explicar para vocês melhor como funciona essa ideia de figuras semelhantes que a gente vai estudar essa semana. E eu vou postar outro vídeo falando sobre equações de primeiro grau, porque a gente vai usar aqui, tá? Nós podemos simplificar a ideia de figuras semelhantes dizendo que duas figuras são semelhantes se elas são quase exatamente iguais. Qual é a diferença? A diferença são seus tamanhos. Então, por exemplo, essa figura que eu chamei de A, que é esse objeto azul, e essa figura B, que é esse objeto rosa, eles são praticamente iguais. A única diferença está nos tamanhos deles. Então a gente fala que essas duas figuras são semelhantes, certo? E no caso, além disso, eu ainda coloquei os tamanhos dos lados da figura A e um lado da figura B. Se a gente for observar, ó, esse lado aqui da figura A, que tá aqui, né? Esse ladinho aqui, ó, que mede 2 centímetros, ele tem um correspondente, ele tem um lado que é semelhante, que é esse lado aqui. Por quê? Porque se eu deixar essas duas figuras iguais, né, do mesmo tamanho, então, para eu colar uma em cima da outra, esse ladinho aqui colaria aqui, né? Então nós dizemos o seguinte, ó, nós pensamos desse modo. Se você for dar esse lado e esse lado, você nota que isso aqui, ó, é metade disso aqui. Ou seja, esse lado, quando eu for levar para o lado equivalente, eu preciso dividir ele por 2. Será que eu posso usar essa ideia fazendo isso aqui para cá? Ou seja, será que se eu pegar esse número e dividir por 2, eu consigo esse cara aqui? A resposta é sim, tá? Essa medida aqui é exatamente a metade do seu lado equivalente. Ou seja, isso aqui, esse lado aqui, é o dobro desse lado. Por quê? Porque esse aqui é o dobro desse. Se as figuras são semelhantes, isso que a gente chama de razão de semelhança permanece constante. Portanto, todos os lados dessa figura azul são 2 vezes maior do que qualquer lado dessa figura aqui. Só que é lógico, se eu for olhar só os semelhantes, eu não vou comparar esse lado com esse lado aqui, não faz sentido. Se eu for comparar o y, eu tenho que comparar com esse cara aqui. Então o x, como ele é semelhante a esse aqui, e ele é metade desse tamanho, a gente pega esse aqui e divide por 2. O x é igual a 2,8 centímetros. Tá? Usando a mesma ideia, você pode descobrir que o y é a metade do seu lado equivalente, ou do seu lado semelhante. Então, o y é igual a 1,4 centímetros. Agora, faço o mesmo para o z. Se eu for pegar o z vai ser igual a que lado? Qual desses lados equivale ao z? Esse aqui, né? O que eu vou fazer com esse lado? Eu vou dividir por quanto? Aí você vai descobrir quanto que vale z nessa brincadeira. Aqui eu coloquei outro exemplo de figura semelhante, só que esse exemplo é um pouco menos óbvio. E por que eu deixei isso? Eu deixei só um lado, né, preparado? Porque eu quero mostrar para vocês que se eu tiver, por exemplo, um lado aqui valendo 6, quanto que vai valer o seu lado equivalente? Ou seja, esse lado aqui, ó, quanto que ele vai ter que valer? Já que isso aqui vale 6. Bom, então existe um número, que eu não sei qual que é, que se eu multiplicar por 6 eu acho o cara que está aqui. Que número é esse? Vamos tentar descobrir agora. Vamos fazer isso com base nisso aqui, ó. Esse número aqui, ó, vezes quanto que dá esse número aqui. Se eu não sei quanto que é um número, o melhor a fazer, em vez de colocar uma interrogação, é colocar um símbolo. Então vamos chamar esse número desconhecido de x, tá? Ah, mas eu confundo o x com o vezes. Mas a gente pode trocar esse vezes por um pontinho. Então dá. Então eu quero descobrir o x, tal que 4,48 vezes esse x vai ser igual a 3,36. Por que eu estou procurando esse x? Porque esse x ele também aparece aqui, ó. Se eu descobrir qual é esse x, então é só pegar 6 e multiplicar por esse x que eu acho esse cara aqui. Então semelhanças são boas por causa disso. A gente percebendo a razão de semelhança, eu consigo descobrir lados que até então eu não conhecia. Não preciso medir esse lado. Só sabendo esse
E esse eu já consigo descobrir esse lado. Tá, beleza. Vocês vão entender um pouquinho melhor porque isso aqui é útil quando a gente for pro exemplo do prédio. Agora aqui, isso aqui é resolução de equação de primeiro grau. Como é que funciona isso aqui? Olha só. Eu quero, depois de alguns passos, chegar numa situação assim, ó. X é igual a alguém. Tá? Quem que é? Não sei, quero descobrir. Como eu faço isso? Olha só. Para isso você tem que ter uma noção de ideias de operações opostas, né? Aqui eu tenho uma operação e a sua oposta. Então assim, por exemplo, a operação de adição, a sua oposta é a subtração. E a operação de multiplicação, a sua oposta é a divisão. O inverso também acontece. Então, tipo, se eu tenho a subtração aqui, a oposta da subtração é a multiplicação. Se eu tiver a divisão, a oposta da divisão é a multiplicação. Mas é só lembrar esses dois pares. As operações vêm em pares. A adição e a subtração são um par, a multiplicação e a divisão são outro. Então, assim, o oposto de multiplicar é dividir. Então, como eu quero que o x fique sozinho do lado esquerdo, eu quero me livrar desse número aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro de tudo, eu vou repetir a equação para não ficar confuso. Eu quero me livrar desse número, então eu vou fazer o oposto de multiplicar. O oposto de multiplicar é dividir. Como eu quero me livrar dele, eu vou dividir por ele. Só que ó, isso aqui é uma equação. Então o que eu faço de um lado tem que fazer do outro. O que eu fiz de um lado? Ó, já deixei em preto. Eu dividi por 4,48. Por que eu fiz tudo isso aqui? Olha só, vamos tentar entender essa ideia. Imagina que eu acho um pacote de dinheiro. Tá? Só que não encontro um, eu encontro 30 pacotes de dinheiro. Então, todos eles têm a mesma quantidade de dinheiro. Tá? Só que por algum motivo eu tenho, sei lá, 30 amigos e todos eles querem um pacote de dinheiro. Eu não sei quanto tem lá, só que eu vou ter que dividir e dar um pacote para cada. Quanto que vai sobrar para mim? Um pacote. Ou só P. Então, ó, antes eu tinha 30P, quando eu tive que dividir 30P por 30, só sobrou um pacote para mim. Se ao invés de 30 fosse 55 pacotes, achei 55 pacotes, vou ter que dividir com 55 pessoas. Eu vou ficar com um pacote. Se fosse o contrário, sei lá, eu tenho uma certa quantidade de grana, de dinheiro, só que eu vou ter que dividir para 10 pessoas. Só que eu tive sorte, e aí, por algum motivo, sei lá, o Silvio Santos apareceu e multiplicou meu dinheiro por 10. É como se eu não tivesse dividido com ninguém, né? Eu tenho 10 vezes mais para dividir com 10 pessoas. Eu pego a parte que o Silvio Santos me deu a mais e eu divido com as outras pessoas. Enfim. Então, olha só, quando você tem esse tipo de situação aqui, que você multiplica por um número e depois divide por um número, é como se você não tivesse feito nada. Só sobra esse cara aqui. Mesma coisa aqui, ó. Só sobra o P e aqui só sobra o D. Se a gente quiser colocar em números, fica assim. Por exemplo, se eu tenho 7 e multiplico por 40, depois divido por 40, vou até fazer a conta aqui, ó. 7 vezes 40 dá 280. 280 dividido por 40 dá 7. Porque aqui vai ser 40, 80, 120, 160 e por aí vai, até chegar no 280 certinho. Então, sobra 7. Ou seja, 7 vezes 40 depois dividido por 40 é uma coisa que 7. Ó, eu não preciso fazer essa conta, posso esquecer ela. Se eu multiplico por um número depois divido pelo mesmo número, eu posso esquecer. É besteira fazer essa conta. Então, a gente vai usar essa propriedade aqui para resolver a equação de grau 1. Se eu divido por um número ou se eu multiplico por um número depois divido pelo mesmo número, essas duas operações se cancelam. Então, mesmo que seja um número quebrado, não importa. As duas se cancelam e só vai sobrar o x. E aqui é só fazer a conta da 0,75. Ah, eu não sei fazer a conta, professor. Você pode colocar na calculadora se você quiser, mas eu aconselho você a tentar fazer isso aqui pelo menos. É um pouco chato. Nesse caso é bem chato, na verdade. Tá. Então, o meu número de ouro é 0,75. Ou seja, esse número vezes 0,75, eu acho esse número. Então, o número que eu tanto queria era isso aqui. Então, 6 vezes 0,75 me dá o número que eu queria. E no caso, esse número vai ser 4.
Isso aqui vezes isso dá 4. Então, se esse lado vale 6, esse lado vale 4. Tá? Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente tentar pegar o jeito. Olha essa situação aqui. Aqui a gente tem um prédio. Isso aqui simboliza o raio de sol. Ficou meio ruim, mas tá aí. E o raio de sol bate em todo mundo, né? No prédio, na pessoa, em todo mundo. Legal. Aqui embaixo eu tenho a sombra que o sol gera. E aqui eu tenho a altura do prédio. E aqui eu tenho a altura desse ser humano aqui, que tá. Legal. Então esse triângulo aqui, ó, formado pelas retas vermelha, preta e amarela, é praticamente igual a esse retângulo, esse triângulo aqui. A única diferença é o tamanho. Por que eu sei que elas são semelhantes, professor? É uma coisa que a gente chama de critérios de semelhança. Existem propriedades, coisas que eu posso observar e notar que eles são semelhantes. No caso, eu sei que esse ângulo é reto, porque se o prédio não forma um ângulo reto, ele cai. Aqui também é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, porque se você não está em pé a 90 graus, você cai também. E como o Sol está muito distante, isso aqui tem praticamente o mesmo ângulo que esse aqui. E como todos os triângulos somam, os ângulos somam 180 graus, se esses dois ângulos são iguais a esses dois ângulos, o terceiro ângulo também é igual. Então, como os ângulos são iguais, os triângulos são semelhantes, é automático. Mas a gente vai falar disso na próxima aula. Tudo bem, para que eu estou fazendo tudo isso? Para você perceber que se essas figuras são semelhantes, olha só, imagine que eu sei a altura desse cara aqui, vamos dizer que é 1,7 metros, ou 1,70 m, uma pessoa alta até. E eu quero descobrir a altura do prédio. O que eu preciso fazer? Eu preciso medir a altura do prédio? Não, você pode só medir as sombras. Por quê? Porque se as figuras vão ser semelhantes, isso quer dizer que se eu descobrir que número vezes 8 chega a 0,4, vou até colocar um pontinho, que número vezes 8 chega a 1,4, então é só pegar esse mesmo número, vamos chamar ele de x, e multiplicar por h, que eu chego a 1,7. Ou eu posso fazer o contrário também. Eu posso tentar descobrir que número que vezes 1,4 dá 8 também. Vamos fazer aqui em verde. Que número vezes 1,4 dá 8. Vamos chamar de y só para não ficar igual. Então 0,4 vezes um certo número chega a 8. Então, a altura dessa pessoa, vezes esse mesmo número, é igual a h. Tá? Você pode ou fazer assim, dá certo, mas é um pouquinho mais trabalhoso, ou fazer assim. Vamos fazer o menos trabalhoso. Olha só, eu quero descobrir que número vezes 0,4. Então, um número que eu ainda não conheço, vezes 0,4, eu quero que dê igual a 8. Agora é o que a gente sempre estava fazendo. Tipo, eu quero me livrar do 0,4. Então, eu preciso ver o que o 0,4 está fazendo com o meu número desconhecido. Ele está multiplicando. O oposto de multiplicar é dividir. Divido, quero me livrar do 0,4, divido por 0,4. Fiz isso de um lado, faço do outro também. Agora que essas duas operações se cancelam, só sobra o y igual. Aqui é só fazer a conta. Essa conta aqui vai dar 20. Certo? Então y é igual a 20. Portanto, a sombra do prédio é 20 vezes maior do que a sombra da pessoa. Ou seja, a altura do prédio é 20 vezes maior do que a altura da pessoa, que é 1,7 metros. Então a altura do prédio é igual a 36 metros. Certo? Mas professor, se eu tivesse uma outra situação. Vamos fazer mais uma. Quem achar que entendeu, vai lá, tenta fazer com base nisso. Vamos mudar esses números aqui. Vamos dizer que a sombra era de 30 metros. E a sua era de 0,3 metros. E a sua altura é 1,60 m. 1,60 m é 1,60, né? Ou 1,6, tanto faz. Tá, você tem 1,60 m, sua sombra deu 0,3 metros ou 30 centímetros, assim, tá bem próximo do meio-dia, né? Porque a sua sombra tá bem pequena.
E a do prédio deu 30 metros. E aí, qual que é a altura do prédio? Vamos fazer direto aqui, vamos fazer daqui pra cá, que é um pouquinho mais fácil do que daqui pra cá. Vai dar também. Eu quero um número que ele vezes a minha sombra da sombra do prédio. Então vamos chamar esse número de x. Pode chamar de y também, de qualquer letra. Mas o mais comum é a gente usar x, y, c. Tá, então vamos montar nossa equação. Eu quero que isso aqui vezes o meu x seja igual ao 30. Por que eu coloquei m aqui? Porque é metro. Se aqui fosse centímetro e aqui metro, aí dava problema. Tem que ser tudo em metro ou tudo em centímetro, tá? Tá. Então o que eu faço aqui? Olha só, de novo, o que o número está fazendo com a letra? Está multiplicando. Eu quero me livrar do número para ficar com a letra sozinha. Resolver a equação é conseguir x igual a um número, ou seja, eu quero jogar todos os números para cá. Então, está multiplicando, o oposto a dividir, eu quero me livrar do número, divido pelo número. O que eu fiz desse lado? Dividi por isso aqui, então eu faço a mesma coisa desse lado. Ah, multipliquei por um número, dividi pelo mesmo número, cancela, só sobrou o x. Aqui, essa divisão aqui é uma coisa que 300 dividido por 3, que é igual a 100. Então, x é igual a 100. Ou seja, a sombra do prédio é 100 vezes maior do que a minha sombra. Isso significa que, como elas são semelhantes, a altura do prédio é 100 vezes maior do que a minha altura, ou a altura dessa pessoa, que é 1,6. Isso aqui vai ser uma coisa que 160 metros, né? Dá tudo em metro. Então, a altura do prédio, nesse caso, é 160 metros. Vou fazer mais uma. Vamos lá. Eu vou fazer o contrário. Eu quero fazer nesse sentido aqui. Que número vezes 20 dá 0,8? Vamos fazer. Esse número, como eu não conheço, eu vou chamar ele de alguma coisa. Eu chamo ele de x porque é mais prático. Todo mundo usa essa letra, então eu vou usar também. Tá, olha só o que isso aí está me dizendo. Que 20 vezes x vai ser igual a isso aqui. Isso aqui simboliza o que está igual, tá? Então 20 vezes x vai ser igual ao meu 0,8. Então, aqui ó, o x está multiplicando, eu vou dividir. Quero me livrar do 20, porque eu quero isso aqui. Quero isso, quero x sozinho, então eu não quero me livrar do x, eu quero me livrar do 20. Eu divido por 20. Aqui ó, eu dividi por 20 desse lado, então eu vou dividir por 20 desse lado também. Cancelou. Aqui é o resultado dessa divisão. Essa divisão vai ser igual a 0,04. E como é que eu faço aqui? Ó, eu não sei quanto é h, né? Eu sei a altura. O que eu sei é que h vezes 0,04 é igual a isso aqui. Então eu monto essa equação. Ó. H vezes 0,04 é igual a 1,5. Olha só o que a gente tem que fazer. Ó. Aqui é o contrário. Número multiplicando a letra. Eu quero me livrar desse número. Então, ó, contrário de multiplicar é dividir. Porque eu quero me livrar do número, porque eu quero o x sozinho desse lado. Eu quero todos os números aqui. Então eu vou dividir por quem eu quero me livrar, que é o 0,04. Então eu divido por 0,04 aqui também. Cancela, cancela. Aqui você pode fazer na calculadora ou fazer uma ideia de frações equivalentes, como eu faço. E aí eu multiplico por 100 aqui em cima, multiplico por 100 aqui embaixo. Isso aqui é uma coisa que 150 dividido por 4. Isso aqui é uma coisa 75 dividido por 2. 75 dividido por 2 é 32,5, né? É isso aí. Então o prédio mede 32 metros e meio nessa situação. Então, ó, você pode fazer do jeito que você quiser. A grande questão é, você tem que se acostumar com a equação de primeiro grau. Espero que tenha ficado legal. É isso aí, gente. Tchau, tchau.